Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Queria ministrar a palavra do Senhor que está lá no livro de Neemias, capítulo 1. Capítulo 1, que diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quilieu, no ano 10º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, que é alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, está em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus do céu. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela tua palavra. Que o Senhor possa vir, Senhor, direcionar, Senhor, a palavra que sai da minha boca, possa vir trazer edificação, a tua bênção, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade neste culto, nessa reunião hoje feita pela tua palavra, que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, capacitar-me pela força do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, aqui, Neemias, a palavra do Senhor diz que Neemias perguntou para os seus irmãos, seu irmão, a situação que estava em Jerusalém. E ele vai declara para Neemias o estado que se encontrava Jerusalém. Essa mesma Jerusalém que na época foi assolada a grande Babilônia, ameaçada a entrar e ser destruída por boca dos profetas Jeremias, que foi profetizada muitas vezes a destruição de Jerusalém, a tomada de Jerusalém e o estado devastado que Jerusalém se encontraria. Mas o povo corrompido, desviado do caminho do Senhor, não deu ouvido à voz do Senhor. Não se prostrou, se prontificou a se chorar, a se lamentar, a se arrepender diante de Deus. Mas antes achou melhor perseguir o profeta, colocar na cisterna, judiar do profeta. E muitas vezes os profetas do Senhor se levantam na nossa geração, e quantas são as pessoas que maltratam as pessoas que estão exortando, que se levanta com o espírito de Jezebel e fala contra a palavra do Senhor que tem sido ministrada, exortando. Mas o que o Senhor espera de nós é que nós, diante de uma palavra revelada profeticamente, seja de sentença de coisas ruins, que nós nos levantemos e nos posicionamos, tendo um coração de arrependimento, um coração de mudança. Mas o povo de Jerusalém estava corrompido, estava seguindo seus próprios deuses, estava desviado do caminho do Senhor. Então, Jerusalém caiu na grande destruição. E a palavra do Senhor fala que os que escaparam do cativeiro de Jerusalém se encontravam em grande miséria e desprezo. Por que se escaparam? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando vem Nabucodonosor e toma a cidade, ele leva os sábios, as pessoas mais importantes, para levar cativo a grande Jerusalém, estar lá em cativeiro. E toma os sábios a trabalhar no palácio, como foi com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, a história que nós conhecemos. Então as classes mais pobres restaram de Jerusalém, que escaparam do cativeiro.
e sobrara essa classe mais pobre, a qual relata aqui o irmão de Neemias, que diz: E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém foram fendidos e as portas queimadas a fogo. Sucedeu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então, esse posicionamento que Deus espera de mim e de você, que diante de uma situação que está à nossa volta, de situações que se encontrou à nossa volta, nós nos levantamos a se compadecer das pessoas que sofrem, das pessoas que Deus permitiu restar, né? Porque Deus permitiu que aquele povo ali restasse. Mas, infelizmente, aquele povo se encontrava em miséria, em escassez. E Deus levanta Neemias como um grande homem dele, um homem de Deus, que tinha compaixão, misericórdia no coração, que revela uma pessoa intercessor. Porque Neemias teve a posição de intercessão. Ele se levantou, ele sentiu a dor, chorou, esteve em jejum por alguns dias, buscando a face de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Porque aquele povo restou ali pela permissão de Deus. Então, muitas situações você vai se encontrar que Deus permitiu certas pessoas restar e que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Isso me faz lembrar um pouco do Brasil, né? Que foi assolado o Rio Grande do Sul. Muitas profecias se cumpriram, que aconteceria coisas difíceis no nosso Brasil. E sobrou um povo restante ali daquela grande tragédia que houve com as águas lá no Brasil, que inundaram as casas. Muitas pessoas perderam suas casas, suas lojas, seus trabalhos, suas vidas. Mas restou um povo ali. E Deus tem levantado pessoas para abençoar aquelas pessoas. Tem levantado empresários do mundo inteiro, oferecido ajuda, helicóptero, tem oferecido barco, tem oferecido casas, tem oferecido mantimento, roupa para aquele povo. É um povo que se compadece, que se levanta e ajuda uns aos outros. Então, Deus quer que a gente tenha um coração de misericórdia, que se compadece da situação. Então, tem diversas situações na nossa volta, no meio da nossa sociedade, porque nós vivemos uma sociedade decaída pelo pecado da humanidade. Muitos se perguntam, eu acredito que muitos ali que estão no Rio Grande do Sul devem se encontrar revoltados contra Deus, contra a situação, e se perguntando se Deus existe, por que permitiu que isso tudo acontecesse. Mas o que as pessoas não sabem é que no Rio Grande do Sul tem muita pouca igreja, se tiver igreja ainda. E lá se levanta muitos cemitérios que são rituais, a qual as pessoas fazem macumba, fazem oferenda para o próprio Satanás. Então, ali tem difícil acesso ao evangelho chegar. Então, a ira do Senhor, eu creio que se estabeleceu ali naquele lugar. Mas, porém, a misericórdia do Senhor está se levantando também para ser ajuntamento de um povo que sente a compaixão, que sente a dor e está ajudando aquele restante daquele povo se erguer novamente. Jerusalém também se encontrou numa situação difícil naquele momento. A palavra do Senhor que diz que os judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, eles se encontraram em grande miséria e desprezo. Eles se encontraram naquela situação, naquele momento. Então vem Neemias e é chamado por Deus. Muitos na Bíblia foram chamados por Deus. Moisés teve a visão e obedeceu à voz de Deus. Abraão ouviu a voz e obedeceu.
Davi foi derramado óleo sobre a sua cabeça, recebeu unção e foi levantado para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Paulo foi preciso ficar cego por esplandecer a luz de Cristo na sua visão e receber orientação de Cristo para servir e segui-lo. E já Neemias foi diferente. Neemias viu, ele teve a sensibilidade de escutar a verdade, não foi nem viu, porque ele foi um irmão e contou-lhe tudo que havia acontecido em Jerusalém. Quantos de nós não temos muitas vezes, tem essa falta de apatia, não quer saber de ouvir a necessidade das pessoas? Muitas pessoas têm dificuldade de ouvir hoje. Muitas pessoas querem falar, mas não quer ouvir, não tem paciência de ouvir a necessidade do próximo. Não tem ouvido sensível. Neemias teve esse ouvido sensível. Hoje em dia, a tecnologia está tão avançada, até mesmo com uma comunicação em WhatsApp, é acelerado muitas vezes o áudio ali para encurtar a conversa. Muitas vezes as pessoas escrevem por uma longa comunicação é porque tem necessidade. Muitas pessoas, às vezes, perdem essa sensibilidade de interceder por algo, alguma situação que Deus colocou e confiou em suas mãos, por não ter paciência de ouvir. Neemias ouviu, ele ouviu, depois ele foi ver com seus próprios olhos a situação de Jerusalém, mas antes disso ele se compadeceu, ele orou, ele esteve orando em favor de Jerusalém. E ele faz uma linda oração, diz assim no versos 4. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ó Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda conserto e benignidade para aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus olhos, os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, a casa do meu pai, pecamos. E nós corrompemos contra ti, e não guardemos o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos, nem a ordenança de Moisés, teus servos. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredis e eu vós transgredireis e eu vos escaparei entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis, então ainda que vossos rejeitados sejam no cabo dos céus. Estejam no cabo dos céus, e lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos, e o seu povo que resgataste com a tua grande força, com forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus olhos, os teus ouvidos, a oração do teu servo, que desejam temer o teu nome, e faça prosperar o teu servo, hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então está aí a história de Neemias, que se compadece, que chora, que jejuma, que se coloca à brecha em favor das pessoas que se encontram devastadas, que se encontram na miséria, na escassez, a qual se encontravam os filhos de Jerusalém, os judeus
que restara do cativeiro. Aqui, como eu te falei, ele dá uma pequena oração sobre arrependimento do pecado do povo a qual ele tinha cometido, a qual levou eles ao cativeiro, a devastação de Jerusalém, a qual trouxe a destruição dos muros fendidos e as portas queimadas, a qual fiz a introdução dizendo por que se encontrou Jerusalém a esse estado. Então, Neemias, ele começa a buscar direcionamento de Deus em jejum, em oração, e pedir graça e favor do Senhor perante os olhos do homem a qual ele trabalhava, para ele se levantar e ter o tempo que ele precisava para ser levado à obra do Senhor. Então, nós devemos buscar direcionamento do Senhor para tudo que nós formos fazer. Favor do Senhor. E Deus concedeu favor aos olhos de Neemias, aos olhos do rei Neemias. E Neemias se levantou e foi fazer aquilo que Deus chamou ele fazer. Ele se prontificou. Não veio uma voz dos céus e disse: Neemias, eu te chamo, vai reconstruir os muros de Jerusalém. Ele simplesmente viu a situação, se compadeceu das pessoas, se posicionou, pediu perdão pelo pecado do povo, chorou ali, esteve em jejum, e Deus concedeu favor a ele para entrar naquela guerra, para guerrear aquela batalha. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Neemias consegue favor perante o rei, né? E que ele começa a fazer as coisas, enviar aos governadores cartas ao rei, enviada, e ele vai e se levanta Tobias, Sanbalaque, e fica furioso, desgostoso com o posicionamento de Neemias. E a palavra do Senhor vai dizer aqui no capítulo 2, verso 19, que ouvindo Sanbalaque e Tobias, zombaram dos judeus, né? Zombaram de nós e desprezou, dizendo: que é isto que fizeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu respondi. Neemias responde aos inimigos contra a obra, né? O Deus do céu que nos fará prosperar, e nós, os teus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memórias em Jerusalém. Então, muitas pessoas, às vezes, pode se levantar contra a obra de Deus e contra a obra do Senhor na nossa vida também, para tentar zombar, para tentar dizer: você, aonde você vai, você não é ninguém, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Às vezes Deus nos levanta para fazer algo e as pessoas falam ao contrário, duvida, critica, mas, porém, a palavra do Senhor fala que eles não eram judeus, mostra claramente que eles não eram judeus, e o próprio Neemias diz: vós não tendes parte nem justiça na memória de Jerusalém, porque eles nem judeu eram. Então, muitas vezes, pessoas que não são cristãs, que não professam a mesma fé que nós, se encontram irados contra a nossa vida, porque vê o brilho de Deus na nossa vida, vê que somos diferentes, que estamos para fazer a diferença, e começa a criticar as coisas que a gente faz, são opositores da obra de Deus e da obra do Senhor na nossa vida também. Mas a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. A palavra do Senhor diz que Neemias construiu todo aquele muros de Jerusalém, e as portas também. E eu queria ler com vocês no livro de Neemias aqui mesmo, que fala sobre as portas de Jerusalém, as portas que foram erguidas, que fala das 12 portas. Eu achei muito interessante esse estudo e eu queria compartilhar ele com vocês, para vocês verem o tanto que é interessante. A lição de cada porta de Jerusalém. A palavra do Senhor diz, né? Que a primeira porta, Neemias 3, verso 1, a primeira porta mencionada é a porta do gado.
ou a porta da ovelha, dependendo da versão da Bíblia. Em João, capítulo 10, verso 7, está escrito: Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Cristo é o bom pastor das ovelhas. Em Neemias 3, versos 3, segunda porta mencionada é a porta do peixes. Em Mateus 4, versos 19, diz: Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E no terceira porta mencionada é a porta das ovelhas. Em Neemias 3, verso 6, que fala da porta das ovelhas. E já em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo afirma: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Em Neemias 3, versos 13, está escrito: a quarta porta mencionada é a porta do vale. E no Salmos 23, versos 4, Davi expressa, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum me sucederá, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Em Neemias 3, capítulo 3, versículo 14, está escrito: a quinta porta mencionada do montoro. Em Lucas 6, versos 45, Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, mas o homem mau, o mau tesouro do coração tira mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Jesus afirma que o coração mau é como um touro de pecados. Em Marcos, capítulo 7, versículo 21, até o versos 23, devemos, portanto, esvaziar o nosso coração toda sujeira e pecado pela porta que sai do montouro, do pecado da nossa vida. Que o nosso coração seja depósito de coisas boas e não montouro de coisas más. Em Neemias 3, versos 15, a sexta porta mencionada é a porta da fonte. Em João, capítulo 4, versos 14, Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte jorra para a vida eterna. Em Neemias 3, versos 26, está escrito: a sétima porta mencionada é a porta das águias. Em João, capítulo 7, versos 37 ao 38, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porta da água, na verdade, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do rio de águas vivas correrão do seu ventre. Em Neemias 3, versos 28, a oitava porta mencionada é a porta dos cavalos. Em Apocalipse 19, 11, versículo 19, capítulo 19, versículo 11, João escreveu: e vi dos céus, eis um cavalo branco que estava sobre ele, chamado Fiel, verdadeiro, julga a peleja com justiça. Jesus Cristo é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Em Neemias capítulo 3, versículo 29, a nona porta mencionada é a porta oriental de Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 43, versos 2, o profeta Ezequiel afirma que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. A voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Em Neemias 3, capítulo 31, a décima porta mencionada é a porta Milfacade, ou da guarda. Nos Salmos 121, versos 4 ao 5, o salmista descreve: eis que não tosqueneará, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é o que te guarda. O Senhor guarda a sua entrada, a sua sombra e a sua direita. E em Neemias 12, capítulo 12, versículo 39, a 11ª porta mencionada é a porta de Efraim.
O nome Efraim significa frutífero. O apóstolo Paulo afirma que devemos frutificar em toda boa obra. Em 2 Crônicas 26, versos 9, a 12ª porta é mencionada a porta da esquina, ou a porta do ângulo. Em Efésios, versos 2, 20, Paulo diz que a igreja está edificada ao fundamento dos apóstolos, profeta, sendo Cristo Jesus a pedra de esquina. Então tá aí as palavras mencionadas. Que o Senhor te abençoe, que Deus venha edificar a sua vida, porque esse é o propósito de Deus. Não é só edificar o terreno, mas é o espiritual também. Porque foi com essa proposta que Deus trouxe juízo na vida do povo para dar uma sacudida para eles se voltarem para Ele. Deus, Ele vai restaurar a nossa vida financeira, a nossa vida física, mas o propósito vale muito mais do que o terreno, mas tem o espiritual a ser restaurado também. E o Senhor em você e você no Senhor vai ser restaurado todas as áreas que o Senhor propôs a você para fazer essa obra, seja na sua vida, seja na vida daqueles que estão à sua volta. Que Deus te abençoe, que Ele te dê a paz, que você fique cheia da presença de Deus, buscando a face de Deus, que Ele possa fazer morada no seu coração. Amém? Deus te abençoe. Minha bateria está acabando, não dá para mais falar mais. Deus abençoe você. Fica com Deus.